Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui e vamos conversar um pouquinho, eu e o pastor Gisel, né, sobre aquela passagem muito conhecida entre nós, né, o povo de Deus, a passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Todos nós conhecemos esta passagem que está em Lucas 8, 43, 48, né? Uma passagem muito conhecida, mas que deixa pra gente assim uma mensagem importante, né? Uma reflexão de fé, de determinação, de coragem. A Bíblia diz que Jesus ele veio do outro lado, onde o rejeitaram, né? Um povo rejeitou Jesus. E Jesus então ele chega, né? E a multidão o cerca. E Jairo chega até Jesus, né, pedindo que ele fosse até sua casa porque a sua filha estava muito doente. E no decorrer que Jesus ele vai caminhando com Jairo para realizar um grande milagre na casa de Jairo, porque a sua filha tinha 12 anos e estava à beira da morte. Só que nós vamos nos deparar com uma mulher que a Bíblia nem relata o nome dela, mas que nos deixa uma lição, nos deixa uma reflexão, né, pastor Gisel, de fé, né? Então, Jesus está indo realizar um milagre. Só que nessa ida de Jesus, nesse meio termo, nesse meio caminho, Deus vai realizar um outro milagre, né? E então aquela mulher ouviu falar de Jesus, coisa linda quando a gente ouve falar de Jesus, né? Então, aquelas palavras que aquela mulher ouviu falar, entrou no seu coração, enchendo ela de uma determinação. Porque a Bíblia diz que aquela mulher estava desfalecendo, há 12 anos padecendo de uma hemorragia, de um fluxo, né? E então, assim, ela já tinha gastado seus recursos com a medicina, com os médicos, e nenhum deles pôde curar aquela mulher. Mas quando ela ouve falar de Jesus, automaticamente o pensamento dela começa a ser mudado. E então ela começa a pensar, se eu tão somente tocar nas vestes desse Jesus, eu vou ser curada. Aquela mulher, você imagina que só no ouvir falar de Jesus, começou a mexer dentro dela, começou aqui dentro daquela mulher uma esperança, uma motivação para acreditar na sua cura. Se tão somente eu tocar nas orlas de Jesus, eu vou ser curada. Então aquela mulher caminhou. Ela caminhou até o seu milagre. Ela rompeu uma multidão. Então assim a gente vê que a fé, ela faz a gente ultrapassar grandes barreiras. Né, pastor Gisela? Comenta também sobre essa passagem. Aí essa passagem ela é muito rica, né? Essa passagem ela está em Mateus, Marcos, o Evangelho de Lucas. Mas o Evangelho de Lucas é o Dr. Lucas, ele trata o assunto não desmerecendo os outros evangelhos, porque jamais podemos fazer isso, mas cada colocação um pouco diferenciada, mas o fato é real. Interessante que houve uma oportunidade no caminho, ou seja, o sentido todo do fato é que Jesus ele foi para um lugar, cidade dos Gadarenos, ele realiza um milagre na praia, o texto é muito grande, o povo rejeitou, ele simplesmente não forçou ninguém, ele retornou. E quando ele retorna, é interessante isso, porque se a gente for observar os passos de Jesus, todo lugar que ele pisava tinha muitas necessidades. Hoje não é diferente. Existem várias necessidades em todos os lugares,
no mundo todo. Então, se aqui, né, ele operou um milagre, ou rejeitaram, Jesus não força ninguém, Jesus ele retornou. Quando ele retornou, lá tinha outros fatos de necessidade, onde chegou o príncipe, né, da sinagoga ao encontro de Jesus e recorreu a Jesus porque ele sabia, né, um pai desesperado, um príncipe naquela época da sinagoga não poderia jamais se curvar, somente perante alguém que, filho de carpinteiro, alguém que estava chegando agora, né, para alguns profetas, enfim. E ele vai, Jesus simplesmente foi até ele. Ele sai da sua casa, a menina estava doente. Ele vai lá. E é interessante que a ação de Jesus é uma ação totalmente diferente dos profetas do Antigo Testamento, né? É totalmente diferente. Até mesmo o profeta Eliseu, homem que Deus usou ele muito na questão do milagre. Mas a lógica aqui é que ele vai percorrer um caminho em direção ao sentido de uma casa. Só que esse caminho existe várias necessidades, já existe uma multidão que o segue ele. Então você imagina Jesus atravessando cada pedaço de terra, um caminho, você tem um lado espiritual, as potestades se manifestar de uma forma, abrindo o caminho no mundo espiritual, porque quem está chegando é Jesus. O fato lá atrás do Gadareno não foi diferente, ele chegou na praia, o endemoniado, né? Aquela pessoa, não ele em si, mas os demônios, a legião que estava no corpo dele, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Então você imagina Jesus indo na direção da casa de Jairo e aquela potestade satânica abrindo caminho para poder ele passar. Né? Aí voltando para o mundo físico, existiam várias necessidades. Realmente, ali havia uma mulher que ela ouviu falar de Jesus e ela estava há 12 anos naquele fluxo de sangue. Você imagina uma mulher, fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro. E aqui é uma oportunidade, onde a Jéssica falou, né? Que se tão somente eu tocar nas orlas, né, do vestido, ou seja, lá na aba, né? Lá então ela enfrentou aquela multidão, né, de uma forma linda e maravilhosa. Ela toca nas vestes de Jesus, né? E a gente tem que entender também aqui, irmãos, que Jesus ele é tremendo, né? Ele já sabia, gente. O texto não diz, mas na lógica nossa aqui, ele já sabia, né? Então, todo o traçado de Jesus, nem tudo a Bíblia vai falar, mas dentro de uma conjecturação, tá? Dentro da Bíblia, de uma lógica, nós entendemos que o Cristo ele sabia de tudo que iria acontecer. Então todos os passos dele sabia, cada sentido, ele sabia que isso ia acontecer. Você tem o Lucas 19, Zaqueu, o baixinho, né? Ele queria ver quem era Jesus, ele subiu na árvore. A Bíblia diz que Jesus vem, olha para cima e fala, Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. A Bíblia não diz, mas eu entendo que Jesus, né, na sua concepção divina, ele já sabia, então tudo estava traçado, então não seria diferente. O interessante aqui, Jéssica, é que a mulher 12 anos padecia. Irmãos, 12 anos. com certeza aquela mulher iria morrer. Com certeza ela ia chegar o momento dela descer a sepultura, né? Para ela talvez já não havia mais esperança, mas ela ouviu falar, né? E ela criou uma fé, se tão somente eu tocar na orla do vestido. E tu percebe que a transformação, ela, né, dentro daquela mulher foi imediata a ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, assim, quando aquela mulher, ela não, ainda ouviu... tem a expressão dela. Ela diz, se tão somente eu tocar. Então ela não usa, ela usa a primeira pessoa do singular. Se tão somente, ó, esse tão, ela determinou. É uma convicção. Então perceba, meus irmãos, ó, se tão somente, ou seja, é minha convicção. Então, eu tocar nas orlas do vestido dela, primeira pessoa, sou eu, o problema está em mim. Eu vou ser curado. Ela determinou, meu irmão, você é muito forte. É determinar. Então, independente do que nós passamos, eu acho que quem determina a vitória somos eu e você. Nós que determinamos. Isso é interessante. Nós é que temos que determinar. Porque a gente já ouviu a palavra. Já ouvimos a palavra. Entrou. Então a fé, a fé vem pelo ouvir. Tem que partir, né? De então, nós. Nós já ouvimos a palavra, já somos cientes dela. Então a fé, ela tem que operar
nas nossas vidas. Nós temos que usar a nossa fé, né? Determinar que o milagre vai acontecer, independente de qualquer coisa. Nós sabemos que tem um Deus onisciente, onipresente, e um Deus que pode todas as coisas, né? E assim, aquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas a tua fé pode mudar toda a história. É isso aí. A fé pode mudar a sua história, assim como a fé daquela mulher. Aquela determinação, se tão somente... Ela já está concluindo a vitória dela ali, tão somente. Isso, você percebe que no texto, ela não grita. Ela não expõe nada. É porque é uma pessoa... Ela vai silenciosamente. Não, até porque é uma pessoa que não pode se enquadrar. Porque a lei determinava o quê? Né? Ela tinha que ficar separada. Tinha que ficar separada. Então ela determinou para si. Irmãos, como ela chegou lá, eu sei que ela chegou, enfrentou a multidão. Ela chegou. Então perceba, ela não clama, ela não grita, porque é diferente do... Não é diferente. O problema dela não seria diferente do leproso. Eram enfermidades diferentes. Mas na lógica da lei, eles deveriam ficar separados. Correto? Correto. Só que nos textos bíblicos, algumas passagens falam que os leprosos gritavam, aqueles 10 leprosos, né? Para me curar. E aí Jesus, os 10 foram curados, só um que voltou, os 9 foram embora, enfim. Só que essa mulher ela não clama. Ela determina. Ela vai. O interessante é que ela tocou, Jesus parou. Não, irmão, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Perceba. Analisa bem isso aí, irmãos. Olha só. A multidão está avançando. Jesus está caminhando em direção à casa do príncipe. Irmãos, é príncipe, irmãos. Alguém que tem condições, alguém que tem status. Mas quando aquela mulher toca, ela não grita, ela não se manifesta. A manifestação dela foi o ato de fé. Ela foi lá e pum. Ela foi silenciosamente. Só que esse silêncio chamou a atenção de Deus, irmãos. Jéssica, chamou a atenção de Deus. Tanto que, não sei se foi Pedro que fala, que mestre, a multidão te oprime. Isso aí. E então, tu tá dizendo assim, que a gente toca? Tocas. Não, alguém então tocou tinha diferente. Muita gente, não abriu espaço para aquela mulher tocar. Ela foi silenciosamente. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que a gente vai silenciosamente nos pés do Senhor. Às vezes o silêncio... Às vezes não, é uma verdade. O silêncio fala muita coisa. O silêncio tem grandes coisas. Não, interessantíssimo. Peraí, mas eu acho que não entenderam. Olha só, eu vou falar um negócio aqui e você vai ficar meio confuso. Às vezes o silêncio fala muita coisa. Não entendi. Se é silêncio, como é que vai falar? Tá entendendo? Não se encaixa. Na minha lógica humana, pastor Josiel, o silêncio fala muita coisa, mas silêncio não fala. Não existe isso na lógica, no português, no sentido da expressão. Meu irmão, isso aqui é coisa de Deus, filho. Isso aqui é mundo espiritual. O grande problema é que os cristãos de hoje perderam esse negócio, essa essência, esse valor primitivo da palavra, do efeito. E entender que as coisas de Deus vão muito mais além do que a lógica humana, filho. O silêncio trouxe... a gente está conversando, mas assim, parece que eu tô vendo ela silenciosamente chegar aos pés do Senhor. E esse silêncio dela, sorrateiramente ali nos pés do Senhor, fez uma coisa extraordinária, uma coisa notória. Não, interessante, O silêncio dela fez ela ficar notória. Interessante, Jéssica. A gente lê o texto e aquela mulher, se tão somente tocar as olhos, e aquela mulher enfrentou a multidão e tocou. Legal, interessante. Mas, irmão, para pensar. Uma mulher que está esmorecida, fraca, 12 anos, irmão, gastou tudo, fraca, ainda tem que enfrentar, irmã Jéssica, uma multidão. Irmão, você tem que pensar o seguinte, aquela mulher primeiro determinou. Quando ela determina, eu acredito que o céu Deus se manifestou. É tipo assim, olha só o que vai acontecer lá embaixo, ó. Aquela mulher, irmãos, para ela ter enfrentado, eu não sei qual foi a distância que ela caminhou, que ela se arrastejou para chegar na orla, mas ela se machucou. Ela deve ter machucado o pezinho, o joelho, alguma coisa aconteceu. Para você receber a sua vitória, às vezes você vai sentir dor. Tu vai ter que se apertar aqui, vai ter que se agachar, vai sentir... Irmãos, entendeu? Mas sempre no silêncio. No silêncio. Que Deus ele vai parar. Quando ele para, não tem jeito. Irmão, é interessante. Mas, né? Não, escuta no só. No silêncio Deus isso, trabalha interessante. por Jéssica, você. interessante que quando ele parou, ele questionou. Alguém me tocou. Aí você falou, né?
Aí teve um que falou assim, mestre, olha, irmão, esse A um... multidão te oprime, te aperta de todos Escuta, os lados. esse um não era de fora não, irmão. Irmã Jéssica, esse um não era qualquer um da multidão, não. Era um dos discípulos. Alguém de dentro. Que vai falar, mestre, fala sério, hein? Irmão, desculpa aqui, tá? Vou brincar um pouco. Fala sério, Jesus. Fala sério. Todo mundo tá te apertando, tu vai falar. Todo mundo tá te tocando. Alguém me tocou diferente, Pedrão. Irmão, nem aquele príncipe, o Jairo, que estava desesperado porque a sua esposa, porque ele queria pressa, nem ele se manifestou. Vai ter hora que vai parecer que alguém de fora vai questionar. Às vezes o questionamento vai vir de dentro, mas Jesus vai pegar ele pelo pé. Alguém me tocou diferente, Só rapaz. que diferenciou foi o toque. Foi o toque, filhinho. Eu forte. toco porque... Mas a necessidade daquela mulher foi um tocar diferente. Então Jesus fala assim, alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Tem toque que não tira a virtude do Senhor. Não tira. Então aquela mulher, no tocar dela, ela extraiu virtude. E aquela virtude curou aquela mulher. A cura. Então Jesus, ele sentiu, né? Tocar todo mundo toca, mas tem que saber como tocar. Tem que saber como você vai tocar. Não é de qualquer jeito tocando nas orlas de Jesus, né? Indo aos pés do Senhor ali, como fez aquela mulher. E ali ela se manifestou, né? Deus. Isso aí. Foi notório o milagre daquela mulher. Interessante, Foi notório. eu não quero entrar no fato do Jairo, com a Tabita, filha dele. A gente está falando da mulher do fluxo de sangue, né? Há aqui não sei se é uma contradição, alguma coisa assim. Contradição não. A mulher está em 12 anos com problema, prestes a falecer. A filha do príncipe completou 12 anos, estava para morrer. Como é que pode? Agora veja bem, Jesus curou alguém que estava com 12 anos com problema, que ela ia descer a sepultura a qualquer momento, entendeu? E lá na casa de Jairo, alguém que nasceu, uma menina foi crescendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cheio de vida, cheio de vigor. De repente fica doente e Jairo percebe que vai morrer. Recorreu a quem? Então existe uma diferença, tá vendo? Existe alguém que vai fazer um clamor e existe alguém que está em silêncio. Então, a gente também tem que entender também, irmãos, claro, né, vou explicar isso aqui melhor aqui. Tem momentos que nós temos que clamar sim, irmãos. Tem momento aqui, né, mas tem momento que é no silêncio. Então, existem os dois fatores importantes aqui. Quando você tem que saber entender qual é o momento para você receber o seu milagre. Tá? Se é aquele momento do clamor e tal, se é aquele momento do silêncio, sabe? É uma coisa, irmão, que é fora de sério. Esse texto aqui, ele é muito rico. Ele é muito rico. Ó, interessante. Enquanto lá naquela cidadezinha, aqueles que ficaram mais preocupados com os 2.000 porcos que caíram no abismo do que com o problema do gadareno. Aí Jesus voltou. Ah, vocês não querem não? Tipo assim, vou voltar. Do outro lado teve uma mulher curada, a filha de Jairo e outros milagres. Né, irmã Jéssica? Pois é. É interessante. Então vamos ficando por aqui, né? Que a fé, ela pode fazer grandes coisas na sua vida. Creia somente. Essa foi a palavra do Senhor, do Senhor Jesus para Jairo. Crê somente. Amém? Andore, mesmo em meia luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre em seu rosto, causando sofrimento. Glorifica, exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas e a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal.
É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quanto dia faz que ele morrer, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, está incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quanto dia faz que ele morreu, eu só disse que isto é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro sai para fora, Bartimeu enxerga agora. Escute a viúva de Naim, esse velório chegou ao fim. E você que está na beira desse tanque, tome agora uma cama e se levante. E para aqueles que não me escutando, o Senhor está curando. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer isso é incrível. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Isso é... Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Isso é coisa pra Deus. 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 Amém. Tchau.